Olá, galera, boa tarde, bora construir? Hoje, olha só, tem um exercício bem interessante pra gente. É um exercício que o enunciado é bem curto, né? E aí dá aquela sensação de, meu Deus do céu, deve ser muito fácil, então. Ou aquela sensação de, tá bom, cadê o restante das informações? E é essa sensação que a gente tem que ter, a segunda, que é, beleza, é curto, mas significa então que eu vou ter que também pensar em várias coisas, né? Então, trazer vários elementos aqui. Eu peço para vocês construírem um triângulo. Um triângulo ABC. Dado A, ou seja, a medida do lado oposto ao vértice A. Dado a altura relativa ao vértice B, então, parte de B vai até o lado AC, formando 90 graus. E aí eu chamei de BH, o pé da altura B, porque é do vértice aquela parte, e H relativa à altura, e H de C, que é a altura relativa ao vértice C. Então, a distância do ponto C até o lado AB. E chamei de C de H a altura relativa a isso. E aqui eu coloquei as medidas para a gente pensar. É um exercício, inclusive eu tô até pensando em aumentar essas medidas. Não, vou deixar assim, vai, tenho medo de talvez ficar muito... Vou aumentar um pouquinho, vai. Porque gravei um vídeo quase agora, e aí eu percebi que os triângulos ficaram muito pequenos, o que aí dificulta um pouco o nosso processo, né? Então, vou aumentar um pouquinho, não muito, e vai dar tudo certo, tá bom? Se eu falo dado essas medidas, quer dizer que elas estão assim, elas já foram dadas. E aí, você aí escolhe algumas medidas, enfim, para poder fazer. Esse é o tipo de exercício que a gente não tem muitas informações. Então, a gente vai precisar aí supor algumas coisas, né? Não supor, mas analisar e investigar. É um exercício que é bastante interessante. E vem aí de uma linha de alguns exercícios que eu tô querendo fazer aqui para vocês, que são exercícios mais tradicionais de desenho geométrico, que é menos exercício assim, com grande textão, apesar desse daqui ser muito interessante, então eu poderia focar nessa parte do triângulo de modo mais objetivo, falando que eu dei 2 lados e uma altura, e aí ficaria um enunciado parecido com esse. Mas em menos exercícios tão longos assim, e exercícios tipo esse daqui, que eu ainda vou resolver, e mais exercícios mais objetivos, que são mais tradicionais de DG, assim, né? Que tem mais uma carinha de, tá bom, agora eu vou precisar analisar um monte de coisa e pegar bastante o meu repertório aí de geometria. Então, aqui é um exercício que a gente tem essas informações, a ideia é você parar, rabiscar e ficar pensando. Então, como que eu vou começar a resolver esse exercício? Será que eu inicio essa construção pelo segmento BC? Será que eu inicio por essa altura? Será que eu inicio por essa? Então, em comum, a primeira ideia é ser iniciar por uma altura, por exemplo, né? Mas às vezes pode ser uma opção, que pode ser uma boa opção. Nesse caso, eu vou analisar duas coisas. Eu vou olhar para esse problema e eu vou separar ele esse triângulo ABC, vou separar em outros dois triângulos interessantes que eu estou enxergando aqui. Gente, olha para mim aqui. Vocês estão enxergando esse triângulo BABH? Esse triângulo, desculpa, BCBH, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, certo? Retângulo em H. Olha só que interessante. Então, aqui, eu vou utilizar essa informação para poder construir esse triângulo. Quero construir esse triângulo BBHC, sabendo que uma hipotenusa mede A e um cateto aqui mede H de B. E eu também tenho esse outro triângulo aqui, CH e B, que também é um outro triângulo retângulo. Triângulo retângulo que eu sei a base, desculpa, que eu sei a hipotenusa. Lembra aí que a hipotenusa é a medida oposta à diagonal, né? O segmento oposto à diagonal. E eu tenho também um dos catetos. Eu vou desenhar aqui para vocês separado, porque eu sei que não é tão simples de visualizar. Então, o que eu vou anotar aqui não é a resolução do problema, é só para a gente poder pensar aí no problema em si. Então, vou representar aqui um dos triângulos. E aqui, acho que não ficou muito bom, vou fazer ele mais assim. E aí, ó, esse triângulo aqui é o triângulo que eu estou representando como sendo o BCBH. E aí, eu sei que esse triângulo aqui, ele é retângulo aqui. Eu sei essa medida A e eu sei essa medida de BH. Essa medida de BH é a altura em relação ao vértice B.
Então, esse é um triângulo que eu tenho as informações e que eu vou usar aí no meu processo. Eu tenho outro triângulo aqui que eu vou representar de rosa. Aqui. Esse triângulo aqui. E esse triângulo vai ser o meu triângulo BCCH. Perceba que esses dois triângulos, eles têm uma coisa em comum, que é aqui a hipotenusa, né? A hipotenusa de ambos é BC e a hipotenusa de ambos mede A. A diferença aqui é os catetos, né? Então, aqui eu tenho essa daqui. E aí, o que eu vou fazer é utilizar esse triângulos aqui para poder realizar uma construção. Eu vou analisar esse exercício a partir disso. Então, eu vou construir aqui esse triângulo aqui primeiro, esse triângulo BCBH. E aí, para iniciar essa construção, eu vou iniciar com aqui, né? Então, com esse lado. Então, vou iniciar com uma reta que vai conter BBH. Fiz uma reta qualquer aqui. Representei o ponto B. E agora, eu vou pegar a medida que eu tenho de H de B, que é essa medida aqui. Pronto. Encontrei aqui o meu BH. Certo? Agora, eu quero encontrar o meu vértice C. E eu sei que aqui é um ângulo reto, então eu vou construir aqui um ângulo de 90 graus. Quer dizer, uma perpendicular, desculpa. Eu sei que é contra-intuitivo pensar nessa posição para iniciar a construção, enfim, mas qualquer coisa você gira a folha e visualiza aí de um modo que couber mais para você. Mas a ideia é essa, a ideia é que eu já tenho aqui, então, esse triângulo que me interessa, esse primeiro triângulo retângulo. E eu sei que essa medida aqui, que eu acho que tô achando agora que ficou muito grande. Ficou muito grande, eu vou diminuir um pouco, não tem problema. Pronto. A gente pode ir adaptando, certo, gente? Essas medidas aqui. Então, aqui, ó. Perdão. O ar-condicionado tava forte. Encontrei aqui esse vértice C. Então, perceba que eu já construí esse triângulo aqui, ó. Eu vou até fechar ele, ó. Eu tenho esse triângulo retângulo BBHC, eu sei que você sabe construir um triângulo retângulo, certo? Uma construção mais simples. Mas se não sabe, eu expliquei aqui, mas de qualquer modo eu tenho um vídeo aqui só sobre triângulo retângulo. Construí esse triângulo. Eu sei agora que esse triângulo BCCH, ele também vai ser um triângulo retângulo com hipotenusa aqui sendo A. Então, agora eu preciso encontrar o nosso vértice CH, de modo que esse ângulo aqui, CCH, seja um ângulo reto, e que essa medida aqui seja uma medida de H de C, certo? Então, agora, gente, para poder encontrar esse CH, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso construir outro triângulo retângulo aqui com essa informação. Eu vou utilizar uma ideia de circunferência, que eu vou desenhar aqui do lado, que, enfim, que aí é conteúdo de geometria euclidiana e geometria plana normal, não é nada específico de desenho geométrico, mas é uma relação importante, mesmo que a gente tá sempre no campo aqui da geometria, né? Se eu tenho uma circunferência e eu tenho aqui um triângulo retângulo inscrito nessa circunferência, e aqui eu vou fazer, não é uma construção, não é uma representação. Então, se eu tenho aqui, ó, que esse triângulo BC, e aí eu vou chamar isso daqui de CH, esse aqui é um triângulo retângulo, é o que a gente quer construir agora. Essa medida aqui, BC, vai ser A, e essa medida CH, ela vai ser H de C. Necessariamente, se eu tenho um triângulo retângulo, esse triângulo, e ele pode estar inserido numa circunferência, no caso, essa circunferência, o raio dessa circunferência vai ser necessariamente a metade de A, porque BC é o diâmetro, então esse daqui é o diâmetro. Então, eu consigo vir aqui e encontrar o centro dessa circunferência, que eu vou chamar de X, sabendo que ela é o ponto médio de BC. Então, eu vou vir aqui, vou construir a mediatriz para encontrar o centro dessa circunferência. Opa, encontrei aqui. Vou chamar esse ponto de X. E aí, eu vou construir essa circunferência aqui. Percebe, inclusive, que essa circunferência, ela conteve aqui o vértice BH. Por quê? O triângulo BCBH, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, esse vértice vai precisar estar inscrito em uma circunferência com centro em X,
e raio metade aqui desse lado, no caso, A sobre 2, né? Então, essa medida vai ser A sobre 2. Por quê? E é isso, enfim, ângulo inscrito em uma circunferência. Se esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, então significa que ele precisa enxergar um arco de 180, que é o lado BC. Então, necessariamente, sempre que eu tiver um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, ele vai ter essa carinha aqui. Então, qualquer outro vértice, por exemplo, o vértice BH estaria para cá, ó. Então, aqui eu teria uma circunferência. Então, eu sei que o meu vértice CH vai estar nessa circunferência. E eu sei que a distância de C até CH é uma distância de H de C. Então, eu vou pegar essa medida, que inclusive ficou muito grande ali, acho que eu vou diminuir. Vou pegar aqui essa distância de H de C. E aí, com o centro em C, eu vou encontrar a intersecção, nesse caso, esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de CH. E eu nem precisaria fechar o triângulo, mas eu vou fechar só para você visualizar que o que eu tenho aqui é basicamente essa parte aqui, ó. Esse triângulo e esse triângulo. Então, para fazer esse exercício, eu tive que quebrá-los em várias etapas. Olhar para os dois triângulos retângulos que são formados, cateto e hipotenusa. Olhar para ângulo inscrito em circunferências, que é um conteúdo importante do ensino básico, né? Quando a gente pensa em circunferência, em triângulos inscritos, essa é uma propriedade bastante importante. Inclusive, essa imagem aqui de uma circunferência, um triângulo retângulo, aparece para a gente olhar para as várias propriedades, inclusive em trigonometria. E aí eu tenho aqui isso. Só que o que eu quero é o nosso vértice A. Só que vocês concordam comigo que o vértice A, ele é colinear com a reta CH? E ele também é colinear com a reta BCH? Então, se eu prolongar aqui, ó, se eu prolongar essa reta BCH, eu encontro uma intersecção. E essa intersecção aqui é o que nós chamamos de triângulo retângulo. Desculpa, do triângulo ABC solicitado. Eu vou até fechar o triângulo aqui para que você... Ih, a caneta tá morrendo. Então, vou aqui de rosa, não tem problema. Vou fechar o triângulo aqui para que você consiga visualizar melhor. Eu sei que esse daqui não é um exercício simples, é um exercício complexo, é um exercício aí complexo pelo motivo de que ele traz várias relações pra gente. Então, ele retoma aí vários conceitos importantes. Então, precisa estar bem a par dos conceitos da geometria plana para conseguir fazer esse exercício do melhor modo possível. Ele é um dos vários exercícios desse nível que eu quero trazer para vocês. E aí eu tô resolvendo, por exemplo, esse daqui eu resolvi ele aqui, né? Então, esse daqui sou eu pensando antes de trazer pra vocês com outras medidas. Até usei aqui, como é bem mais claro, né? Que eu faço mais forte para que vocês consigam visualizar melhor. E aqui o triângulo ABC, né? Então, utilizando aqui triângulo retângulo inscrito em circunferência. E eu vou trazer vários para vocês assim, a ideia é isso, a gente vai avançando e crescendo aí nesse olhar de desenho geométrico, beleza? Espero que tenha ajudado, espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, comenta, e eu sei que vai ter dúvida, então retomar alguns conceitos importantes. Curte o vídeo para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?